Sanches, que é economista-chefe da Ativa Investimentos, que está aqui com a gente nesta segunda-feira. Obrigada pela participação. Bom dia. Bom dia, Isabela. Obrigado a você pelo convite e a todos os espectadores. Um bom dia também. Bom dia. Bom, queria começar, a semana falando sobre a semana aí nos mercados, com uma leve mudança ali no término da semana anterior. Na sexta-feira a gente teve o payroll, que reforçou a percepção de que o Fed deve seguir agressivo ali na elevação de juros. Temos feriado nos Estados Unidos, teremos feriado no Brasil na quarta-feira. Você acha que o mercado deve manter aí uma aversão ao risco? Sim, na verdade, eu não diria nem que o payroll reforçou a expectativa de que o Fed será austero, né? Eu diria que ele abriu o espaço, né? Porque hoje a política monetária está praticamente quase que exclusivamente voltada para o combate inflacionário. A hora que o mercado de trabalho mostrou mais uma vez força, aí tirou da frente eventuais receios de uma recessão precoce, de que o mercado de trabalho seria contaminado de maneira extrema, e aí as perspectivas de que os juros irá subir de fato até um patamar elevado. A gente estima que 4,5 com 4,75 o intervalo da Fed Funds Rate, vai abrir espaço para esse combate inflacionário ocorrer. E você acredita que o Brasil deve acompanhar ou deve ter força aí para se descolar desse macro? Então, na verdade, o Brasil ele já interrompeu esse processo de fluxo de elevação, né, na taxa de juros. É claro que o Banco Central deixou essa porta entreaberta, vamos colocar dessa maneira. Mas avalio que a autoridade brasileira não vai seguir esse processo de austeridade americana, ao passo que a gente já está num patamar altamente restritivo, né? Se a gente tiver falando de uma taxa de juro neutra ali ao redor de 7,5%, 8%, os 13,75% de Selic já é um patamar amplamente restritivo para conduzir aí a inflação para o centro da meta, ou pelo menos ao que a autoridade vem colocando como um patamar restritivo satisfatório para cumprir as suas atribuições com relação à meta de inflação. Então, assim, a gente já está um passo à frente no que toca à política monetária. Então, seria esse o comparativo com os Estados Unidos. A gente teve o Fox aí trazendo mais uma revisão de queda na inflação, né, para esse ano e mantendo as projeções de crescimento, taxa de juros e dólar. Como é que vocês avaliam aí na Ativa? Como é que vocês estão projetando esses indicadores? Estão em linha com o Fox? Então, no que toca à inflação, a gente está para 2022 num patamar muito mais benigno, né? A gente está com 5,1, enquanto o Focus está lá no 5,7, até que cedeu um pouquinho. Mas para 2023 a gente está em linha, aí já entrando no horizonte relevante, a gente tem 5, e para 2024 a gente está com 3,5, o foco cedeu agora para 3,47, né, 3 bips abaixo da nossa projeção, relativamente em linha. É interessante notar que no que toca ao horizonte relevante de política monetária, na reunião de setembro, o BC ele olhava 75% para 2023 e 25% para 2024. Agora, nessa reunião de outubro, a gente já está falando de uma rolagem do horizonte relevante, ficando equilibrado entre 2023 e 2024, 50-50. Isso faz com que o desvio ponderado ceda bastante. A gente estima que o desvio ponderado entre 2023 e 2024 da inflação para com a meta de inflação estava ao redor de 90 bips na reunião de setembro e passa agora a 48, né? Evidentemente já considerando as alterações aí nas estimativas do Boletim Focus, a evolução do câmbio e o hiato, a gente já está falando de 48 bips de desvio ponderado, ou seja, uma convergência, ainda que pela rolagem do horizonte relevante, mas uma convergência intensa no regime de metas de inflação aí. Deixa eu chamar a Marco Saravalli aqui para a nossa conversa, fazer perguntas para você também. Fica à vontade, Marco. Olha, se não é ele, quem que é? O nosso economista mais elegante aí do mercado financeiro Marco, brasileiro. como é que estão as coisas por aí? Tudo jóia?
Tudo ótimo. O Ettore, eu acho que a pergunta, vamos começar pelas perguntas mais fáceis, né? Será que a gente Quem vai tem ganhar espaço? Ganhar a eleição ganhar a eleição até que tá fácil, porque são só duas possibilidades, né? Mas talvez ganhar a Copa, né, seja um pouquinho mais difícil. É verdade. O Ettore, mas a primeira pergunta, tem espaço, vamos começar pelas mais fáceis, tem espaço, a gente está vendo por várias semanas seguidas a gente revisar, né, o mercado como um todo, o Boletim Focus revisando para baixo a inflação. O quanto mais a gente tem de espaço para termos mais novas revisões, e aqui eu vou colocar um componente que a Isa já perguntou, mas eu vou colocar um pouquinho para você. Se a gente olhar agora o petróleo, a gente está agora com uma defasagem para cima, ou seja, teríamos que revisar para cima, né? Você está revisando para cima aí no seu modelo, só para a gente já começar a colocar um pouco de polêmica aqui, né, no ar. Eu acho que o espaço no que toca a projeção de inflação é exatamente nesse indicador, né? O petróleo. Foi ele responsável por grande parte desse processo de desinflação orgânica, né? Que eu chamo de orgânica, que depende exclusivamente dos indicadores. O inorgânico seria as medidas que foram tomadas pelo governo a fim de aliviar impostos e tudo mais. É um controle inflacionário relativamente mais heterodoxo. No que toca o movimento natural, tinha bastante espaço no petróleo e agora esse espaço se foi. Não acho que a gente vai ter um reajuste de petróleo tão em breve. A companhia ela tem privilegiado, vamos colocar dessa maneira, uma estabilidade na condução dos reajustes, né? Então ela espera um diferencial maior, espera que haja uma consolidação de tal diferencial para que a gente veja o reajuste ocorrendo, seja para cima ou para baixo. Agora a gente já está falando de uma potencial elevação, tanto no preço do diesel, mas principalmente no preço da gasolina ali na ordem de 10%, potencial, né? A gente acha que isso não deve ocorrer tão em breve e em se consolidando, esse reajuste altista ficaria mais para o último bimestre deste ano. Nós já contemplamos um reajustezinho altista lá em meados de novembro, tá? Da ordem de 7% lá na refinaria, chegaria por volta aí de 2% a 3% na bomba da gasolina, tá? Então, isso acaba... então, nossa projeção de 5,1 para esse ano, ela já tem um potencialzinho altista contemplado. No que toca o resto da inflação, vamos colocar dessa maneira, né? Principalmente os sensíveis à política monetária, bens industrializados e serviços, existe uma dificuldade muito grande de captar qual a dimensão do hiato, né, atualmente. Se o hiato está mais estreito, como pontuou o Banco Central em sua última comunicação, ou se ele está mais dilacerado. A gente avalia que o hiato está muito próximo do fechamento, o que gera uma pressão altista, principalmente nos serviços, né, nos preços de serviços. Só que isso tende a se aliviar a partir de 2023, em função exatamente desse patamar restritivo que a política monetária está colocando à economia. A perspectiva de PIB, só para a gente ter uma ideia, a gente tem cerca de 2,5% para esse ano, ela vai cair para ao redor de 0,5% no ano que vem. Então, é muito abaixo do nosso PIB potencial, o que faz com que haja uma ampliação do hiato do produto, da ociosidade da economia. Uhum. Ettore, já que você falou do hiato do produto, né, tem uma parte, pode ser importante aqui da audiência, né, importante traduzir, né, os termos técnicos aqui, né, mas já falando de hiato do produto, na semana passada a gente teve Conab e a expectativa, mais uma vez, muito forte, né, da produção agrícola. Será que a gente não pode diminuir, ou seja, caminhar para um PIB um pouco melhor, revisitar esse PIB esperado mais próximo para 1%, depois dessa expectativa de uma safra muito forte, ou seja,
diminuir, ou seja, caminhar mais próximo do que realmente é o nosso potencial. Então, se puder já um pouquinho traduzir e falar um pouquinho do que pode trazer de impacto da Conab aqui para o nosso PIB do ano que vem. O resultado da Conab foi muito positivo, mas ainda é muito preliminar, né? A gente está falando de intenção de plantio e tudo mais, até que a gente tenha algo efetivo entrando no PIB, e o primeiro trimestre é o suficiente para a gente definir se o PIB vai ser melhor pelo agro ou não. Mas sim, é um potencial altista. Só para a gente ter uma ideia do que significa hiato do produto, eu acho que o mais fácil de explicar seria olhando para hiato do emprego. Seria mais ou menos mensurar o nível de ociosidade que a gente tem na economia, tá? Traduzindo assim de maneira bem simples. O que significa isso? O Brasil ele tem uma capacidade produtiva, uma capacidade de emprego. Enquanto o Brasil não atinge o seu pleno emprego, atinge o seu potencial máximo de crescimento, de emprego da mão de obra, né? Você tem uma ociosidade, o que significa que o Brasil não está exercendo todo o seu potencial. Se a gente consegue crescer exatamente no potencial, a gente não fecha essa ociosidade. Se a gente está abaixo, a gente amplia a ociosidade. No final das contas, trazendo para a base 100, que é sempre o ótimo, vamos supor que 100 pessoas precisariam estar empregadas no Brasil, e esse número de pessoas ele cresce a 2%, a duas pessoas por ano, tá? Se a gente emprega uma pessoa ao longo de um ciclo e tinha 98, o diferencial que era de 2, ele passa a 3, ou seja, nós crescemos abaixo do nosso potencial. Se a gente emprega exatamente 2 pessoas e o nosso potencial de crescimento é de 2 pessoas, o nosso diferencial permanece em 2. Não sei se eu facilitei ou se eu compliquei, mas no final das contas é um nível de ociosidade da economia. O hiato do produto é quando a gente faz essa conta olhando para o rendimento das riquezas, ali, no caso, o PIB, né? Então, só trouxe para o mercado de trabalho, que também é uma outra métrica, né, o hiato do mercado de trabalho, mas fica mais palatável. Uhum. O Héctor, eu fiz uma pergunta aqui também anteriormente para o outro entrevistado, mas também para saber a opinião de vocês. Pegando o Boletim Focus e outros indicadores, a inflação está sendo revista para baixo, o PIB está sendo revisto para cima, juros acho que estabilizou. Tudo isso é favorável para o atual governo, né? O quanto que a atual situação econômica pode influenciar pode ser utilizado realmente para ter algum impacto relevante na decisão agora do segundo turno, né? Assim, tem um efeito, tem um impacto, né? Ou isso daí deve ser percebido ao longo do tempo em relação à população, enfim, porque são indicadores que a gente sente no bolso, né? Sim, o principal indicador que reflete uma percepção melhor com relação ao governo é a deflação. E a gente vai para o terceiro mês amanhã, a gente vai observar o IPCA, e a projeção majoritária do mercado é de mais uma deflação. Esse sim é um indicador que melhora a percepção, porque no final das contas sobra mais dinheiro no bolso. O juro elevado ou interrupção de austeridade, ela tem uma defasagem para bater na economia, mas o patamar elevado de 13,75 corrige as parcelas que são pós-fixadas, então não melhora tanto a simples interrupção. No caso do PIB, também é um pouquinho mais defasado, porque é uma expectativa de PIB melhor, vai gerar mais oportunidades de emprego. Então, o grosso ali, o carro-chefe que deve ser assimilado pela população como uma percepção melhor da economia é, de fato, a inflação e o alívio, grande parte promovido pela política de redução de impostos que foi feita ali pelo Congresso e pelo Executivo em meados deste ano. Mas você acha que assim, é suficiente para ter um impacto relevante nas eleições no segundo turno? É lógico que o impacto existe, né? Mas qual que seria assim, a ordem de grandeza, olhando até para outras eleições? Então, aí é o ponto difícil, né? Porque, assim, o que eu consigo cravar para você é diferente de zero.
Então, a percepção de melhora da população ocorrerá. Agora, isso ser suficiente para mitigar o diferencial que o Lula impôs ao Bolsonaro é um outro ponto, e isso também ser suficiente para fazer com que o voto das pessoas seja influenciado é um terceiro ponto, né? Então, assim, a percepção ocorre, a melhora ocorre, o quanto disso vai entrar, aí para a população aponto, né, favoravelmente ao governo, que é o Bolsonaro é um incumbente, aí é um pouquinho mais complexo, né, porque não envolve apenas a percepção em si. Uma grande parte da percepção também vem da retórica que é utilizada, né, ao passo que o Lula vai falar, olha, melhorou o preço do leite, mas ele caiu de 9 para 8, enquanto na época do meu governo era 2, o Bolsonaro vai falar, pô, a gente está tentando reduzir de 9, já veio para 8 e tudo mais. Então, assim, entra muito da percepção da população, esse sentimento, a retórica também que é utilizada nesse momento de campanha, algo que não ocorre em outro momento. Em campanhas anteriores, muito menos acirrada, nós não tivemos um efeito... vamos colocar assim, essa campanha ela é única na história. Nunca teve tanta polarização, nunca tivemos tantos efeitos mistos batendo na população. Então, assim, de fato algo sui generis. Uhum. Edson, só uma última pergunta. A gente está aqui, para quem está acompanhando mais Bolsa, né, renda variável, a gente está discutindo muito esse movimento da Cosan comprando participação na Vale. Mas eu queria discutir com você muito menos o micro, muito mais o macro. Me parece ser a visão de que um dos maiores investidores do Brasil, né, enfim, empresários do Brasil, está comprando aquilo que o Brasil sabe fazer de melhor, né, que é produção, extração mineral, né, baixo valor agregado, baixo realmente tecnologia. Porque ele poderia estar investindo 20 bilhões de reais numa empresa de tecnologia, né, abrindo um polo, né, de engenheiros, enfim, mas ele está preferindo comprar. Ele acha que nos próximos 20, 50 anos, será que o Brasil, em termos econômicos, vai continuar sendo aquilo que o Brasil sabe fazer bem, né, que é produção e exploração de matérias-primas, enfim? Como que a gente pode ler o movimento dos maiores empresários do mundo investindo grande parte dos seus recursos naquilo que é, de certa forma, matéria super básica ali, não tem muito valor agregado. Lógico que a gente tem margem, rentabilidade, mas eu estou falando aqui em termos de realmente diferencial. Será que o Brasil está realmente fadado a continuar sendo, né, um país realmente de exploração mineral, enfim, de baixo valor agregado? Pelo menos olhando, querendo conectar aqui esse movimento da Cosan nesse investimento da Vale, mas um olhar aqui um pouco mais macro, né? Então, vamos por partes, né? Então, hoje o Marco, ele tá só saia justa, né? Inspirado. Hoje está inspirado. Depois o pessoal não me convida mais, a gente já sabe por quê. Ou o convidado perguntas não quer vir mais. Eu não vou, já pode cancelar. Enfim, vamos por partes, né? Primeiro, o setor, de fato, a gente tem uma vantagem comparativa gigantesca no que toca não só o setor de extração, mas também o setor agro, né? Tem muita tecnologia empregada, nós somos expoentes na criação de tecnologia. E isso todos esses setores, ainda que básicos, eles são o primeiro passo para qualquer desenvolvimento, né? Então, é importante, é algo que é básico, é exportável, né, como commodity e tudo mais, então, e a gente tem um diferencial gigantesco. Agora, se o momento é oportuno, visto a perspectiva elevada de recessão no globo, talvez grande parte desse receio de recessão já tenha entrado no preço das commodities e aí tenha suscitado tal movimentação. Agora, se o Brasil vai ficar fadado a isso, é um ato contínuo, né, Marco? Eu não acho que o Brasil esteja fadado a isso, mas muito mais porque
tenho esperança para com a nação do que algo que a gente já esteja construindo, né? Porque no final das contas, o empresariado o tempo todo vai tentando aumentar sua produtividade, tornar o seu produto altamente competitivo, mas tem sim um emaranhado tributário. Então, voltamos a falar de reformas tributárias, nós temos uma ineficiência na alocação de recursos por parte do Estado, por isso que precisamos de uma reforma administrativa, nós temos complexidades judiciárias e também insegurança jurídica. Então, assim, o Brasil ele é um país gigantesco, com um potencial gigantesco, que precisa sim ser reformado para explorar ainda melhor e se desenvolver de maneira melhor também, né? No domingo, há 2 domingos atrás, nós tivemos o pleito eleitoral e o desenvolvimento da nação está altamente associado a isso, né? Se isso não for objeto de voto das pessoas, a gente vai sim estar fadado a esse não crescimento, a esse não desenvolvimento. Então, conforme eu disse, é todo dia, né? É o empresário que todo dia acorda, é o trabalhador que todo dia acorda, vai buscar melhorar, vai se educar, vai aumentar sua produtividade, ao passo que o Brasília também ajuda nas condições de desenvolvimento da nação. Nós precisamos de um plano, né? Eu tenho falado que o que aconteceu com o plano de 10 anos do Brasil. A gente não tem um plano de 10 anos, aliás, não tem um plano de 4 anos para desenvolvimento, então falta uma estrutura, falta muita coisa. É claro que o Brasil é um país que se desenvolveu muito, né, em termos relativos. Há pouco tempo atrás, eu brinco que a gente era um terreno baldio, principalmente em termos institucionais, algo que hoje não é realidade. Então, muito já se desenvolveu, mas muito tem para se fazer para melhorar a situação de vida da população como um todo. Tá certo, eu quero agradecer a participação do Ettore nesta segunda-feira aqui com a gente. O Ettore Sanches, que calma, perdi aqui, economista-chefe da Ativa Investimentos. Isso aí, obrigada por todas as explicações, muito bom. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, Marco. Um abraço e da próxima vez pega leve comigo, hein? Na próxima vez pergunta se o Marco vai estar aqui. Se ele não tiver, daí você pergunta se eu vou estar aqui, né? Essa é a pergunta. Bom dia. Fechado. Valeu, Bom dia. Ettore.